Olá, gente! Na aula de hoje eu vou mostrar como se faz o cálculo das temperaturas ao longo da coluna de destilação, incluindo as temperaturas do condensador e do refervedor. Como vocês podem recordar do vídeo anterior, eu mostrei que as temperaturas da corrente líquida na coluna, elas representam as temperaturas do ponto de bolha, tá? Então, se formos começar aqui de cima, né, pelo condensador, temos vapor saturado aqui e saindo temos líquido saturado que vai estar aqui no ponto de bolha. Então, esse líquido saturado vai passar aqui, então em cada estágio vamos ter um ponto de bolha na coluna. Então, vamos fazer o cálculo dessas temperaturas, escolhendo a corrente líquida como referência. Eu peguei aqui o programa anterior, simplesmente comentei a parte para ele mostrar os gráficos, tá? E coloquei aqui um CLC somente para ele apagar o que está sendo impresso aqui na Command Window. Primeiramente, vamos começar com o cálculo da temperatura no condensador. Então, eu vou colocar aqui um TC, e essa temperatura vai ser calculada pela função F0 do MATLAB, que vai chamar uma função temperatura de bolha e vai enviar para essa T de bolha um chute inicial para a temperatura. Esse chute eu vou colocar inicialmente 80, mas vamos revisá-lo depois. Então, a minha função TB eu vou considerar que é uma função anônima. Ela vai receber a minha temperatura, que eu estou querendo calcular, né? E vai receber um vetorzinho X com as composições. Retomando aqui o slide, temos o cálculo, a expressão para o cálculo da temperatura de bolha. Aqui, onde temos para dois componentes, temos a pressão total do sistema, menos a pressão de saturação do componente 1 naquela temperatura, vezes a composição desse componente no líquido, menos a pressão de saturação do componente 2 na temperatura específica, vezes a composição deste componente 2 no líquido igual a zero. O F0, na verdade, vai calcular a raiz dessa expressão, que corresponde ao valor da temperatura. Então, é exatamente isso que vamos calcular aqui nesta função TB. Tá? Então, TB vai ser igual a pressão menos C4 Psat de T vezes X1 menos C6 ponto Psat de T vezes X2 menos C8 ponto Psat de T vezes X3. Então, para enviar essas composições X, eu preciso deixar reservado o espaço do Options e aqui eu coloco o X. O meu vetorzinho X, ele vai começar primeiro com a composição do N-butano no líquido, e vai ser o primeiro elemento, ponto e vírgula XC6, 1, ponto e vírgula XC8, 1. Ótimo, e aqui eu vou mandar ele mostrar na Command Window o valor de TC calculado. Mas será que 80 é um chute bom? Para isso, vamos fazer um teste aqui, tá? Eu vou criar um vetorzinho W, por exemplo, W que vai de 10 até 100, e WY, que vai calcular o valor de TB, né? Para cada valor de W aqui especificado. Então, vamos lá, TB de W. E eu vou plotar esta função, plot de WWY. Vamos analisar, então. Ele deu algum problema? Ah, sim, ele não sabe o segundo argumento, né? Então, vamos aqui, eu vou copiar aqui o X, botar o X aqui em cima. Tá, se formos olhar aqui, onde esta função TB ela chega aqui no valor zero, é exatamente o ponto que estamos procurando na função F0, né? Então, se eu vier aqui com o meu mouse, isso vai estar próximo aqui entre 19 e 20. Tá bom? Então, esses são bons chutes a se fazer para T0. A gente pode até chegar um pouco mais perto, então eu falei 19 e 20, vamos botar 15 e 30 aqui. Pronto. 15, 30, 0. Tá entre 19 e 20
o valor da temperatura do ponto de bolha lá no condensador. Então, vou fazer um chute aqui de 20. Vou só comentar o valor de W, o valor de WY e o plot. Então, vamos rodar. Então, deixa eu só guardar esse valor, 19,29. Esse aqui é o valor para o condensador. Agora, vamos considerar o refervedor. Vai ser a mesma coisa. Então, ele vai estar na posição M, né, onde M aqui corresponde ao valor 8. E vamos fazer este cálculo. Ele já não calcula, tá vendo? Vamos entender aqui o plot disso. Então, o valor, quando 15 é 30, tá vendo? O valor da função TB, ele é positivo. E ele está descendo. Então, vamos aumentar aqui o valor testado. Eu vou colocar de 30 a 100. Para ele chegar em 0, ele vai ser maior que 100. Então, vou deixar de 30 e 10. Sim, então o valor aqui da temperatura de bolha lá no refervedor, ele vai estar entre 100 e 110, tá? Então aqui um bom chute seria 100. Então vou comentar aqui. E vou rodar. O refervedor, ele tem uma temperatura em torno de bolha que corresponde a 105. Agora, se formos fazer para os outros estágios, como vocês puderam ver, para eu calcular a temperatura de bolha lá no último estágio, eu simplesmente mudei aqui as composições. Então, eu posso vir aqui e criar um for, que vai de 1 até M. Isso aqui eu vou apagar. Aqui eu vou colocar um TBzinho, né? Pronto. Agora, por exemplo, 100 possivelmente vai dar... Vamos ver se com 100 ele não dá um valor inconsistente. Eu acho que ele pode dar algum problema. Vamos testar. Ele acaba dando problema. Então, a gente vai ter que achar um chute inicial entre 19 e 105, de maneira que nenhum dos cálculos, tanto para o condensador quanto para o refervedor, não fiquem comprometidos. Eu vou chutar aqui um valor de 55. Porque o certo era fazer um chute inicial para cada estágio. Ele deu problema. Vamos testar o valor 56. Sim, o que ele está fazendo? O TB aqui ele não está atualizando, né? Então, vou ter que botar TBI. E aí, eu vou inicializar esse TB, que ele fica reclamando que ele não conhece a dimensão. Então, TB vai ser igual a zeros de M1. Então, esse vetor vai ter M linhas em uma coluna. Prontinho, com 56 ele faz este valor. Não tem muito como escapar disso. Ou a gente manipula aqui para botar um chute inicial para cada estágio de forma separada, fazendo essa análise gráfica, ou a gente tenta achar um valor intermediário no qual não cause nenhuma inconsistência numérica no cálculo dessas temperaturas para cada estágio, que foi o que a gente achou aqui. Com 56, o F0 consegue fazer este cálculo
corretamente. Agora a gente pode gerar um gráfico no qual ele vai nos dar os valores das temperaturas da coluna ao longo desses estágios. Então, vou colocar plot pratos, vírgula, TB. Onde o X-label corresponde aos estágios da coluna e o Y-label corresponde à temperatura em graus Celsius. Então, aqui estão os valores das temperaturas calculadas ao longo da coluna, onde o primeiro corresponde ao condensador e o estágio 8 aqui corresponde ao refervedor. Bom, gente, se revisarmos aqui o procedimento, podemos, na verdade, não ficar tão dependente assim desse chute inicial T0, de modo que a gente consiga adaptar esse chute ao longo da coluna, ao longo das iterações aqui. Uma forma, por exemplo, é eu dizer que T0 vale 19, aí eu calculo essa temperatura no condensador. Depois de calcular, eu atualizo essa temperatura. Então, T0 igual a T0 mais 10, por exemplo. E assim eu vou atualizando ao longo das iterações. Rodei, vamos ver o que acontece. E ele calcula aqui corretamente os valores da temperatura, de cada temperatura em cada estágio. Então, fica aí uma solução alternativa. Por hoje, ficamos por aqui. Até o próximo vídeo.